eu penso que a gente precisa saber se salvar, se resgatar, se trazer de volta. Esse vídeo de hoje, esse podcast de hoje é um espaço para a gente conversar sobre essa nossa habilidade, que é tão importante e que às vezes tão negligenciada. Eu vejo isso nos meus atendimentos. Para quem não sabe, eu sou psicóloga e eu sempre trabalho isso com as minhas clientes, com os meus clientes, porque eu acho que é essencial em nossas vidas essa temática. Eu escolhi fazer esse podcast hoje em um momento em que eu estou vivenciando o meu processo de me trazer de volta. Então eu acho que estando nesse estado, faz mais sentido eu conversar com vocês, porque eu estou presente naquilo que está acontecendo. Então fica mais fácil de colocar mesmo em palavras como são os sentimentos e por quais caminhos a nossa mente deve ou pode ir para encontrar alguma solução, algum caminho que faça sentido nessa jornada da vida, que não é uma linha reta. A vida oscila, a vida tem altos e baixos, tem picos e tem vales, e é isso para todo mundo. A gente caiu na besteira de ver no Instagram, nas outras redes sociais, todo mundo desfrutando da vida, vivendo uma vida plena. E por mais que a gente saiba que aquilo é um recorte, nós temos vivido uma ilusão de que a vida é perfeita. E que se tem alguma coisa errada, bom, então é algo realmente muito errado. Não é errado. Viver momentos de vale não é errado. Faz parte da jornada. Você é humana, não é não? Você tá viva, não tá não? Então faz parte da jornada. E tá tudo bem. Que a gente possa acolher esses nossos lugares, que a gente possa acolher os nossos momentos de alegria, de vitória, mas que a gente possa acolher também a nossa dor, a nossa angústia, e que tudo isso nos leve para a evolução, né? Que é para onde a gente está indo. Mas então, eu te acolho nesse espaço para a gente ter uma conversa de olhos fechados, pés descalços e coração aberto, e sem necessidade de performar ou acertar. Um reencontro consigo no aqui e agora. É desse lugar que vamos falar. Este espaço nasce para acolher quem deseja cultivar, até que enfim, né? Uma vida com leveza. Então você respira. Pega seu chazinho, ou o que você quiser beber, e seja bem-vinda ao Clube da Leveza. É muito bom ter a sua companhia. Que bom ter a sua companhia. Obrigada pela sua companhia. Esse lugar da gente se salvar, se resgatar, se trazer de volta é essencial, porque a vida não vai parar, não vai dar trégua. Não fomos ensinadas a fazer isso. Isso é triste. Isso é triste. Não fomos ensinadas. A gente precisa de ir para terapia para aprender a fazer esses movimentos, porque a vida acontece e às vezes a gente se perde no medo, na tristeza, na ansiedade, na culpa. Às vezes a gente se perde em algum transtorno, né? Quem tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, etc e tal. Então a habilidade mais importante não vai ser impedir que as coisas aconteçam, não é viver na esquiva, mas é atravessar. É desenvolver musculatura, recursos internos, né? Para que a gente possa atravessar esse caminho de dor e retornar para nós mesmos. Então aí, eu quero que a gente possa se questionar, né? O que é que eu preciso quando eu tô num momento de dor? Então, quando você está no momento de dor, você consegue se questionar isso e você consegue ter respostas? Porque às vezes você não tem essa resposta. Então, se você puder parar um minutinho, se questione antes de eu falar, né, alguns caminhos. O que eu preciso quando eu tô num momento de dor, de dificuldade? Quais são os recursos que eu tenho? Eu já pensei nisso alguma vez? Eu tenho uma caixa de ferramentas, de recursos para me resgatar? Se questione.
E aí, como sempre, eu gosto de listas e eu fiquei pensando sobre esses recursos, quais recursos são, e cheguei na conclusão que nós temos duas categorias, os recursos externos e os recursos internos, que nos ajudam nessa regulação. Então, eu posso talvez chamar de regulação interna e regulação externa? Talvez. Acho que pode ser também, pode servir. A regulação externa é tudo aquilo que está fora da gente. É aquilo que vem do outro ou vem do ambiente e que pode ser um recurso importante para que a gente se equilibre, para que a gente volte para o nosso estado basal, né? Porque assim, o que é o nosso estado basal? É o estado em que a gente vive na maior parte do tempo, normalzinho. Então, qual que é o teu estado normalzinho do dia a dia? Esse é o teu estado basal. Quando acontece alguma situação, ou você cai, e vamos chamar esse cair de algo negativo, uma tristeza, uma depressão, uma angústia, algo que te deprime, ou você sobe, então você estoura, você explode, você tem raiva, você tem emoções de ansiedade, você vai um pouco para cima. Então, isso aí tá fora do seu basal, tá fora do seu normalzinho do dia a dia. Nessa regulação externa, nós temos o outro. E aí, quem são essas pessoas? Que lugares essas pessoas ocupam na sua vida? Quais são os papéis que essas pessoas ocupam? E aí a gente pode pensar em companheiro, companheira, a gente pode pensar em colegas de trabalho, amigos, a gente pode pensar em familiares. Quais são essas pessoas? Tenta pensar, né? Imaginar aí agora na sua mente quem são essas pessoas que quando você precisa de uma regulação externa, você vai lá e pede essa ajuda. Você levanta a mão e fala: "Olha, eu estou precisando de você". É às vezes um bate-papo no WhatsApp, isso já vai te ajudar a se regular. Às vezes não. Às vezes você precisa de um abraço, um colo. Às vezes você precisa de uma conversa longa, 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 tomando um chá, tomando um vinho, tomando água. Enfim, às vezes você precisa sair junto com uma amiga, com um amigo, com seu parceiro, com a sua parceira, tomar um sorvete, fazer alguma coisa na rua, ir para um parque, enfim. Existem várias formas. E aí, esses outros estímulos que eu fui colocando junto nessa narrativa vão constituindo também essa regulação externa. Quando você sai para algum lugar, vai dar uma voltinha num lugar, vai tomar um sorvetinho, vai tomar um chazinho. São elementos de regulação externa. Então, se questione bastante nesse momento sobre isso. Se você está levantando a mão, pedindo ajuda para as pessoas que poderiam te apoiar nessa regulação, ou se geralmente você carrega todo o peso sozinha. Mas aí, geralmente, você é a primeira pessoa a estender a mão quando o outro precisa. Aí, na hora que sua amiga precisa, fala: "Ai, amiga, não estou me sentindo bem hoje". Você é a primeira a falar: "Amiga, por favor, me conta, tô por aqui, fala comigo, me liga, vem aqui em casa". Eu penso que reciprocidade é um, é um termo que talvez não exista na realidade. Eu provavelmente vou fazer um podcast sobre isso, um episódio. Porque reciprocidade significa entregar ali na mesma medida. Mas se somos pessoas diferentes, como é que a gente entrega na mesma medida? Não é? Então, a minha capacidade de ser empática não é a mesma capacidade de uma outra pessoa. Por exemplo, um exemplo aqui de casa. A forma como eu estendo a mão para o meu marido é diferente da forma como ele estende a mão para mim quando eu preciso. Até mesmo porque aquilo que o outro precisa é diferente, né? Como ser humanos que somos, as nossas necessidades são diferentes, mas a forma de intervir é diferente. Eu tendo a ser uma pessoa muito, apesar de muito sentimental, muito emotiva, eu sou uma pessoa muito prática, assim, de tipo, tá, é isso, é aquilo, e esse é o resultado. Então, eu tenho uma mente muito lógica para as coisas. Então, eu tenho uma tendência de ser mais prática em alguns assuntos, assim, em alguns aspectos. Claro que na hora de ser empática, eu fico quietinha e escolho acolher e escutar. Mas eu tenho uma tendência a ser mais prática em alguns assuntos. E aí, observa, às vezes
Você está esperando uma reciprocidade de alguém e você está esperando que, já que você está sempre disponível para sua amiga, para o seu amigo, que essa pessoa também esteja disponível na mesma medida. E às vezes não vai acontecer, porque o outro não é você. Então, às vezes, a forma como o outro consegue ficar atento à tua necessidade não vai ser assim como você consegue ficar atenta à necessidade do outro. Você é assim, você já manda mensagem perguntando: oi, como você está? E se a pessoa falar: tô mais ou menos, você já entra na conversa perguntando o que aconteceu. Às vezes o outro não vai fazer esse mesmo movimento. E talvez você precise ou reconsiderar a estrutura dessa amizade, tudo bem, também faz parte, ou entender que a estrutura que o outro tem para te oferecer é diferente. E entender a limitação do outro. Você é capaz de amar esse outro dentro dessa limitação que ele tem? E aí você, então, vai entender que essa reciprocidade não existe na forma como você espera. Então você vai, às vezes, ter que levantar essa mão e pedir ajuda para o outro, porque é isso que o outro precisa que você faça para que ele possa te ajudar. Mesmo que isso te deixe frustrada. Então, entender como estão as nossas relações. Outras diversas possibilidades de regulação externa podem acontecer. E você mesmo pode se proporcionar. Quando você escolhe tomar um chá, e aí você vai lá e compra os chás que você gosta. Porque às vezes você fala que não gosta de tomar chá, mas sei lá, você não compra um chá bom, né? Tipo assim. Aí fica difícil. Aqui em casa, por exemplo, tem chá no quintal. Então é muito mais prazeroso. E por que eu digo chá? Você pode tomar café também, mas é porque o chá acalma, né? Geralmente, quando a gente tá desregulado, a gente precisa acalmar. Então, por favor. Então, outras coisas também. Eu vou dar um exemplo meu. Eu gosto muito de tomar banho com sabonete novo. De preferência novo. Ou sabonete muito cheiroso. Então, hoje, por exemplo, eu tomei banho com sabonete novo e muito cheiroso. Muito cheiroso. Muito cheiroso. Me dá uma sensação de renovação, assim, sabe? E é muito bom. Então, outras coisas, a terapia é uma forma também de regulação. Sair de casa, como eu já falei, né? Fazer uma viagem. Às vezes você pode fazer uma viagem curta. Às vezes, mas não tem dinheiro pra fazer uma viagem, tá? Mas você pode ir num parque da sua cidade e tomar um sol, e fazer alguma atividade lá, ler um livro. Ler um livro pode ser algo que vai te acalmar também, te colocar nessa regulação externa. O que mais que você pode fazer? Vai gravar um podcast para se regular, trabalhar, às vezes, para algumas pessoas ajuda, para mim ajuda bastante. Quando eu trabalho, eu me sinto renovada, porque me dá uma motivação, porque o que eu faço alimenta a minha alma, então eu sempre, quando eu trabalho, eu atendo um cliente, eu fico muito bem depois. Então, trabalhar também faz parte para mim. Sei lá, você vai acender uma vela, um incenso, você vai ler um livro, você vai rezar, você vai na igreja, no templo, no centro, no salão, onde você, no terreiro, não sei. Você vai procurar a sua fé onde quer que ela esteja, dentro da sua casa, inclusive, inclusive internamente, mas aí já é o interno, né? Então vamos com calma. Então, essa busca externa, né? De ir em algum lugar, ler algum livro, a Bíblia ou algum livro da sua religião, por exemplo, são recursos externos. E com esses recursos, nós vamos montando essa caixa de ferramentas para que a gente possa se regular quando estivermos mal. Por favor, faça isso por você. Tire um tempo para pensar sobre isso. Outra coisa que eu gosto muito, a escrita terapêutica. Deixa eu ver aqui na câmera onde é que tá. Esses dois, esse aqui e esse aqui, são 2 cadernos meus de escrita terapêutica. Eu gosto muito, né? Então, deixa eu ajeitar meu cabelo. Eu gosto muito e os cadernos ali não me deixam mentir. Eu gosto muito da escrita terapêutica. Eu acho que é uma ótima forma da gente se regular externamente. E aí, a gente precisa tomar cuidado, porque existe uma diferença entre receber ajuda, não é? E terceirizar a responsabilidade pela própria vida. Então, a gente não quer isso. A gente não quer que, por exemplo, mas meu marido tem que ficar comigo aqui enquanto eu estou me regulando emocionalmente. Tá, ele pode.
a sua esposa pode estar ali com você? Pode. Mas tem que estar? Então, quando o negócio já passa a ser do tem que, a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente nunca tem o outro pra sempre. A vida é finita, não é verdade? Então, a gente nunca tem o outro pra sempre. Então, é perigoso, de certa forma, a gente colocar 100% da responsabilidade da nossa regulação no outro. Não faça isso. Até mesmo para ilustrar isso, imagina a seguinte metáfora. Imagina que você tá num navio e o navio naufraga. E aí você fica dependendo do quê? Esperando o quê? Algo externo para te salvar? Você precisa saber nadar, entende? Então, se você não souber nadar, ou seja, ter algo que é seu, recurso interno, que está em você, fica difícil. Aí você tá esperando. Externo. Seu marido, sua esposa, seus filhos. Aí, quando eu falo marido e esposa, você inclui namorado, namorada, noivo, noiva, enfim. Você fica esperando essas pessoas, familiares, mãe, pai, tia, avó, a terapia, minha psicóloga vai me salvar. Deus. Porque às vezes você coloca tudo na mão de Deus e não faz a sua parte. E aí, assim, né, cada um, eu não quero entrar aqui em polêmicas de crenças nem nada disso, mas é justo que a gente faça a nossa parte. Deus nos deu um planeta repleto de ferramentas, repleto. Todas essas ferramentas que eu falei, que é o outro, estão disponíveis. E nós temos as ferramentas internas que vamos falar agora. Então, se a gente não faz a nossa parte, como é que fica? Tem uma história que diz o seguinte, que aconteceu um alagamento na cidade e a pessoa ficou ali rezando para Deus ajudar. Chegou uma canoa e a pessoa falou, entra aqui na canoa, eu vou te levar embora daí. Nossa, a água tá subindo muito rápido. E a pessoa falou, não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. Aí veio uma outra pessoa com um barquinho e aí falou, vem porque a água tá subindo muito rápido. E a pessoa, não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. Aí depois passaram outras embarcações e a pessoa sempre repetia a mesma coisa. Por fim das contas, a pessoa já subiu no telhado, tava ali tudo inundado, já não tinha pra onde ir mais. Veio um helicóptero pra buscar a pessoa e a pessoa, não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. Aí a pessoa vai de arrasta, chegando no plano espiritual, a pessoa diz, mas Deus, você não ia me salvar, eu confiei tanto em ti. Então, mas eu mandei um barco, uma canoa, um helicóptero, inclusive. Entende? Então, eu lembrei dessa historinha pra gente lembrar que Deus tem muitos recursos aqui no planeta Terra pra gente, assim, ó, à nossa disposição. E que a gente precisa usar daquilo que Deus nos deu disponível aqui pra usar a nosso favor. Não é nessa caixa de ferramentas que estamos montando. E agora vamos para a regulação interna, que é uma parte muito importante, porque o seu cônjuge pode trazer a maior compreensão do mundo, sua família também pode te perceber muito bem. Você pode ir na terapia, encontrar os melhores recursos para poder encontrar os caminhos para mudar a sua vida. Muita coisa pode acontecer externamente, mas se você tiver recursos internos, esse é o melhor caminho para que você atravesse as dores da sua vida. Sabe? Se existe um caminho para salvação, é a busca interna, é dentro, é internamente que a gente se regula, porque é internamente que as coisas acontecem. Entende? É dentro de você que tudo está acontecendo. Então, esse olhar para fora, claro, é importantíssimo, ele ajuda demais. Mas esse olhar para dentro, ele é essencial, ele é a base. Sem ele, você tá sem recursos no final das contas. Porque só depender do recurso externo, você tá pobre de recursos. Então, observe esses recursos internos. Esses recursos internos é a sua capacidade de conversar com você mesma. Isso de conversar com a gente mesma, a gente chama de diálogo interno. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube sobre isso. Vou deixar o link aqui embaixo para você. Diálogo interno. Esse diálogo interno, ele pode ser positivo ou negativo. E quando a gente está num momento de dificuldade, esse diálogo tende a ser negativo. Então, esse diálogo interno, os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar modifica os nossos sentimentos
e, por consequência, modifica a nossa forma de se comportar. E outra coisa, pensamento é só pensamento. Eu posso pensar aqui um monte de coisa negativa agora. Tudo isso está acontecendo porque eu tô pensando? Não. Pensamento é só pensamento. Ah, mas esses pensamentos me dominam. Pois então você vai buscar recursos para poder mudar tanto os pensamentos, tanto quanto a forma como esses pensamentos conduzem a sua vida. Mas pensamento é só pensamento. Então, entender esses pensamentos, como modular esses pensamentos. Recursos internos, como a respiração. Você tem que respirar. Ah, mas eu respiro, Tamires. Mas respira igual um cachorrinho. Respira curto e rápido. Pequenininha assim a respiração. Respiração precisa ser longa. Ah, mas dá pra respirar longamente o dia inteiro? Não dá. Porque o tempo das atividades não nos permite ficar respirando profundamente. Aqui ainda respirei curto. Vamos pensar assim que uma respiração longa é uma respiração de uns 8 segundos. Se você não conseguir 8, 6. Você vai inspirar profundamente por 8 segundos e vai soltar pela boca em 8 segundos. Inspira pelo nariz, expira pela boca. E aí, de preferência, você coloca a mão aqui no abdômen, certo? Porque aí, na hora que você inspirar, o seu abdômen infla, expande, o umbigo vai para a frente. Na hora de soltar o ar, o umbigo entra na barriga. A barriga vem para dentro. E assim a gente tá fazendo a respiração diafragmática, que é uma respiração que te acalma, diminui a ansiedade, ativa o sistema parasimpático, que é o sistema nervoso que traz calma pra gente, regulação emocional, tranquilidade, paz na cabeça. É isso. E você tá respirando rápido. Então, com que frequência você para respirar intensamente e com essa intencionalidade? Com que frequência você faz isso? Faça com mais frequência, então. Essa respiração é muito importante. Outra coisa que você pode fazer é pensar nas evidências que comprovam aquilo que está acontecendo. Então, eu estou angustiada por alguma situação que aconteceu ou está acontecendo. Quais são as evidências de que aquilo é verdade, de que aquilo é real, de que a minha forma de pensar está correta? Porque às vezes a gente não tem evidências suficientes e isso por si só já vai ser um caminho para fazer com que a gente tenha mais flexibilidade no nosso pensamento. E essa flexibilidade do nosso pensamento é algo muito positivo também. É algo interno que a gente pode ir adquirindo com o tempo. Quanto mais a gente flexibiliza, mais fácil fica de flexibilizar futuramente. Pessoas que têm um pensamento muito rígido têm uma tendência de sofrer mais, porque elas ficam fixadas naquela imagem, naquela situação, naquela dor. Então, às vezes, você precisa de adquirir esses recursos internos. Questionar os nossos pensamentos catastróficos, né? Colocar os nossos problemas numa perspectiva como realmente é. Deixa eu colocar aqui, isso aqui do tamanho que é. Ah, mas pra mim hoje tá parecendo muito grande, então eu vou deitar, vou dormir, vou descansar. Descansar também pode ser uma forma de regulação interna. Faça isso, descanse, vai dormir, dorme. Amanhã você pensa de novo se aquilo faz sentido ou não. Porque às vezes você precisa dormir, às vezes você precisa comer, às vezes você tá com sede, às vezes você tá com calor, com frio. Então tudo isso é uma questão interna e que a gente precisa regular para ajudar a regular as nossas emoções. Pode parecer coisa boba, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que no inverno ela sofre muito, porque ela tem uma doença das articulações, e aí ela precisa se agasalhar mais no inverno, porque se ela não fizer isso, as emoções dela ficarão desreguladas. Por quê? Porque ela vai ficar com dor, ela vai ficar com desconforto. Então, são detalhes que se a gente não perceber, a gente não fica bem. Pensa na gente, adulto, como se a gente fosse um bebê, sabe? Um bebê precisa o quê? Tá bem alimentado, tá com a fralda trocada, precisa estar num lugarzinho confortável, com uma roupa confortável, quentinha ou fresquinha, barriguinha cheia. Pensa nisso.
com uma noite de sono de qualidade. Às vezes você não dorme direito, porque você fica rolando no feed, e aí vai dormir muito tarde, e aí você não sabe por que você tá se desregulando emocionalmente. Às vezes o que vai te regular internamente é você dormir mais cedo. Um dia só, não, todos os dias. Claro que às vezes vai ter dias em que não vai ser possível, mas na maioria dos dias. Entende? Então, esses recursos internos são recursos que estão dentro da gente, né? Que faz parte da nossa fisiologia, que faz parte daquilo que nós temos aqui e que a gente pode levar para qualquer lugar. Onde você for, você pode encontrar uma forma de dormir melhor, você pode encontrar uma forma de respirar melhor, você pode modificar os teus pensamentos, não é? Então pense nisso, nessa regulação interna, como essa caixa de ferramentas que vai com você para onde você vai. E aí eu não poderia deixar de falar, né? Mas se conhecer é uma ferramenta imprescindível. Quanto mais você se conhecer, melhor. Quanto mais você se conhecer, mais você vai estar perto da sua regulação emocional. Porque quanto mais você se conhece, mais você sabe aquilo que te ativa, o que te desativa, o que faz sentido, o que não faz. Então se conheça. E há uma outra coisa, que é uma regulação emocional que eu preciso falar e eu estaria pecando se eu não falasse dela, é a atividade física. Você achou que ia passar ileso, né? Gosto? Não gosto. Faço 3 vezes na semana, religiosamente. Não falto nunca, a não ser quando eu estou viajando ou se eu ficar doente, coisa que raramente acontece. Sempre estou lá fazendo a minha prática. Porque gosto? Não, porque é necessário. Porque através da atividade física eu vou ter disponível neurotransmissores, hormônios que vão me trazer alegria, felicidade, bem-estar. É isso. Eu percebo, eu vou na academia, eu sinto como se fosse um estado de graça caindo na minha cabeça e me iluminando, cheio de endorfinas e alegrias. Não, não sinto. Eu vou lá, não sinto nada. Às vezes eu sinto raiva. Não sinto nada disso. Mas quando eu tomo água, eu sinto meu rim se hidratando e se sentindo muito bem e filtrando. Não sinto. E por isso eu vou deixar de beber água? Não deixo. Então eu vou pra academia porque tem que ir, entendeu? E porque, além de todo esse bem que faz pra nossa vida, faz bem pra nossa longevidade, para que a gente possa envelhecer com saúde. Então eu não poderia deixar de falar e colocar pra gente fechar essa caixa de ferramentas, colocar essa última pedrinha que faltava, que é a atividade física. Claro que eu não quero esgotar aqui, temos outras coisas para pensar e eu quero a sua ajuda. Eu quero que você conte aqui para mim nos comentários qual é a sua forma de se regular. O que é que você faz no seu dia a dia que te regula muito? Pode ser coisas que eu falei aqui ou pode ser coisas que não tem nada a ver com o que eu falei aqui, porque eu quero aprender com vocês. Eu disse aqui da minha experiência, das coisas que eu sugiro para os meus clientes, das coisas que os meus clientes dizem. Ah, outra coisa que eu estava me esquecendo, hobbies, né? Então, cantar, desenhar, pintar, fazer crochê, fazer vela, praticar outros esportes. Enfim, esses hobbies também são formas de regulação emocional. Então, eu quero te pedir que você coloque aqui nos comentários qual é a sua forma de regulação emocional, assim, preferida. Tipo, meu Deus, qual é a que você mais gosta? Ah, outra também que eu lembrei aqui, escutar música, pra mim também ajuda muito. Muito mesmo. Então, coloque aqui nos comentários o que faz muito bem pra você, qual é a sua regulação emocional preferida. Lembrei mais uma, assistir o pôr do sol. Tá vendo que a gente vai falando e vai lembrando? Coloque aqui a sua, tá bom? E é isso, gente. O que é se resgatar, né? Se resgatar é fazer esse movimento de se trazer de volta. Eu assisti um vídeo esses dias que era assim: uma pessoa tá mal-humorada e passa por outra pessoa, e ao passar por outra pessoa, ela deixa uma bolinha preta com essa pessoa. Ou seja, ela deixa o mau humor ali com essa pessoa. E essa pessoa que tá com mau humor ali vai andando, vivendo a vida e passa essa bolinha pra outra pessoa. E aí essa bolinha passa a fazer parte da outra pessoa. A outra pessoa fica com a bolinha na mão. E assim vai. No final do dia, essa bolinha cai na mão de uma moça e ela fica com aquele tanto de bolinha preta no chão. Porque ela já pegou muitas bolinhas pretas por aí.
Mas ela decide fazer o quê quando o dia amanhece? Ela pinta essas bolinhas de amarelo e faz uma carinha feliz. Ou seja, ela transforma aquela dor, aquela irritabilidade, aquela sensação negativa, aquilo de ruim, aquele estresse que veio do outro, ela transforma em algo bom. Eu acho que a regulação emocional é fazer isso por nós mesmos. É pegar aquilo que tá ruim e transformar em algo bom. Sabe? Às vezes aquilo que tá ruim veio do outro, né? Às vezes alguma coisa atravessou o nosso caminho, nos atrapalhou, nos machucou. Às vezes vem de nós mesmos, porque a gente fica botando coisa na cabeça e aí às vezes os nossos pensamentos trazem essas coisas ruins, mas enfim, que a gente possa ter a esperança de que essas coisas ruins, essas bolinhas ruins que estão em nossas mãos, podem se transformar em algo bom, sabe? Que a gente pode transformar através da regulação interna e externa em algo bom, escolhendo aí todos esses diversos caminhos. Para finalizar, eu quero dizer que se regular emocionalmente e se resgatar não é fingir que tá tudo bem. Não é ignorar a sua dor, não é colocar pra debaixo do tapete, não é fazer todas essas práticas e falar, agora eu tô feliz. Não, se você estiver triste, tá tudo bem, tá triste. Tá tudo bem acolher as emoções. Acho que acolher as emoções é uma forma de regulação emocional também. Então, que você possa fazer mais isso, acolher, nomear o que você tá sentindo, também é uma forma de regular as emoções. Quando você diz, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tédio, eu estou sentindo medo, ódio, tristeza, rancor, mágoa, enfim, dar nome para aquilo que você está sentindo faz com que fique mais fácil e mais tranquilo, assim, de atravessar aquela dor, de atravessar aquele sentimento. Aquilo que a gente nega, muitas das vezes, cria mais força ainda, aumenta em nós. Então, que a gente possa reconhecer, olhar com essa sinceridade para aquilo que a gente está sentindo, que a gente possa se resgatar de uma forma sincera, de verdade mesmo, de coração, e voltar pra gente, né? Voltar, olhar, perceber que a gente saiu da gente e voltar pra si. Voltar pro nosso corpo, pro nosso sentimento, pra nossa realidade, pro nosso sentir, pros nossos valores, pra quem a gente é. Voltar pra gente. Porque quando a gente volta pra gente, a gente consegue ir mais longe. Eu estimo que você tenha confiança de que essa dor que você tá passando, se você estiver passando no momento, ou que você passe algum dia por alguma dor, que você tenha confiança de que essa dor não vai te destruir, porque você tem uma caixa de ferramentas, querida, e você vai atravessar, você entendeu? Olha que coisa boa que a gente tá fazendo aqui. Para finalizar de verdade, se questione 2 perguntinhas. Como eu estou me sentindo hoje? Se pergunta isso, se pergunte todos os dias. Como eu estou me sentindo hoje? Mas é de verdade, hein? E o que eu posso fazer por mim hoje? Porque a regulação emocional, ela não é nos momentos de dor apenas, né? Aí, ó, deixa eu te falar, é todo dia. Todo dia você pode fazer algo bom por você. Você não precisa ficar largada às traças, só se regulando quando você tá no fim da picada. Tipo assim, você já tá ruim, xoxa, capenga. Aí você fala, ai, agora eu vou cuidar de mim. Precisou ir pro buraco. Tem gente que faz esse movimento. Enquanto não tá no buraco, não cuida de si. Não usa sua caixa de ferramentas. Ou às vezes tá com a caixa de ferramentas vazia, porque tá cuidando do outro só e não cuida de si. Aí precisa ficar doente, precisa ficar internada. Já viu gente assim? Não sei, assim. Não sei. Costuma acontecer. Aí fica internado, fica doente, fica mal. Ai, agora eu preciso cuidar de mim. Agora eu vou cuidar de mim. Não é? Então, cuide disso. Se pergunte como eu estou me sentindo hoje, todos os dias. O que eu posso fazer por mim hoje? Não é amanhã, não é semana que vem. É hoje. Por isso que a tua caixa de ferramentas precisa ter coisas que você possa fazer em 3 minutos, quer fazer um chazinho, ou em 1 minuto, quer fazer a respiração, 30 segundos você consegue respirar, 30 segundos respirando lentamente já é bom. Ou às vezes você vai precisar de mais tempo, como fazer uma viagem, conversar com uma amiga, né, questionar os teus pensamentos, fazer escrita terapêutica ou qualquer outra coisa. Bom, eu espero que faça sentido pra vocês, como fez pra mim. Hoje eu fico, porque não, mentira, não fico não. Gente, toda vez eu esqueço isso. Por favor, se você está vendo esse vídeo, se fez sentido pra você, compartilhe com alguém especial, porque alguém pode também precisar ouvir essas sugestões de hoje, levar isso pra vida.
Eu te agradeço imensamente pela companhia, por estar aqui, por essa troca. Eu vou te pedir, por gentileza, que você possa curtir aqui o vídeo, o podcast, que você possa se inscrever no canal ou seguir aqui, se for no Spotify, que você possa fazer um comentário, diz pra mim, né, alguma coisa que você gostou desse episódio. Se não fizer sentido escrever, pode colocar 3 coraçõezinhos e eu já vou entender o recado, vou entender que você chegou até aqui. Eu quero te agradecer. Hoje eu fico por aqui, mas a gente se encontra em breve. E até lá, escolha a leveza. Um beijo!